Olá, boa tarde, Lisandro Tornotes aqui de Elvira Lopes. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui sobre uma tag. A tag do imigrante, morando fora. Pois é, há muita gente que tem curiosidade sobre o que é, como é, quando vim, o porquê, o das quantas. Esta tag foi tirada e adaptada do canal My Bela Porto. Foi aí que eu vi esta tag e achei bem interessante porque me diz também respeito, né? Que é morando fora, e decidi fazer para vocês que eu nunca tinha feito e até há algumas confissões aqui na tag que eu nunca tinha contado no canal. Então, se gostaram do tema, é só acompanhar o vídeo. De vez em quando vou olhar para baixo porque eu notei aqui neste caderno as perguntas, né? E então, de vez em quando vocês vão ver que eu vou olhar para baixo, mas não se preocupem, não deixei cair nada, é só aqui o caderno. A primeira pergunta é: como é que eu vim para este país? Uau! Como é que eu vim? Vim de autocarro, vim com os meus pais e mais 30 e tal portugueses, todos da mesma região, praticamente de aldeias próximas, e viemos todos juntos num autocarro para a França. Segunda pergunta: em que país mora? Eu moro na França e em que cidade? Moro perto de Montpellier, no sul da França. Mora sozinha ou com a família? Moro com a minha família. Com quantos anos veio para esse país? Eu tinha 15 anos. Ia fazer os 16, mas ainda não tinha. Tinha 15 anos quando vim para a França. Viveu sempre na mesma cidade, nesse país? Não. Já foi um bocadinho... Já mudei um bocadinho de poleiro várias vezes. Estive no departamento 24, estive no departamento 30 e estive no departamento 34. São departamentos, eu diria, talvez distritos. Não sei se é assim que se chama, aqui chamam-se departamentos ou regiões, mas... não, regiões não. Uma região tem vários departamentos. Então, eu vivi em 24, 30 e 34, em 3 departamentos, mas em várias cidades. Como aprendeu a língua? Ou já sabia a língua? Aprendi diretamente no país, mas como eu tinha feito o segundo ano na telescola, eu tinha tido muitas facilidades em aprender o francês da escola. Então, quando cheguei aqui, é assim, o que aprendi lá não chega para viverem, mas é muito agradável a gente ouvir dizer bom dia, ou uma frase, por bem básica que ela seja e bem simples que ela seja, é muito agradável a gente compreendê-la, pois só quem está perante uma situação que não compreende patavina, aí é que a gente dá valor a gente falar corretamente. Senão eu fui aprendendo diretamente aqui no país, fui aprendendo a ver muita televisão, trabalhei com muitos franceses, o que ajuda muito, porque quando nós trabalhamos só com portugueses, o aprendizado na língua nem sai do sítio, fica ali. Quando se trabalha só com franceses, sim, aí a gente aprende e muito. Estamos às vezes perante diversas situações
que quando a gente não fala é complicado. Mas mesmo passado tantos anos, há muitas vezes palavras que a gente está sempre a aprender. É tipo o ditado, estamos a morrer e a aprender. E é pura da realidade. Ainda hoje aprendo palavras novas. Esta pergunta, foi difícil conseguir os papéis? É assim, como era, hoje é muito diferente. Hoje estamos na comunidade, fazemos parte da comunidade europeia, então vir para a França é como sentar-se a comer um bolo de chocolate, é muito fácil. Você tem o seu bilhete de identidade em dia, o cartão cidadão, e você vem para a França. Declara, faz as declarações normais, administrativas, e vai trabalhar e pronto, já está. Em tempos mais antigos, que eu já não passei por lá, tinham que passar uma visita médica e vinham com contrato assinado em Lisboa. Eu já não sou dessa época. Quando eu vim, vínhamos também com o bilhete de identidade, mas com contrato de trabalho, ou com promessa de trabalho, era assim. Podíamos trabalhar cá com o bilhete de identidade, mas para a gente estarmos, vamos dizer assim, mais integrados, mais legais, vamos dizer assim, tínhamos que fazer o titre de séjour, conhecido pela carta de séjour, que é assim que os portugueses lhe chamam, é a carta de séjour, mas na verdade é um titre de séjour, que é um direito, é um documento que dá com uma data de validade que define o tempo legal que você pode viver, que podia viver na França. Para conseguir esse documento era bem complicado, porque esse documento não o davam de maneira fácil. Era preciso terem um contrato indeterminado, indéterminé, e trabalhar mais de um ano na mesma empresa. Depois faziam o pedido do título de séjour. Esse pedido vinha assinado uma primeira vez por 5 anos, depois tinha que se refazer o pedido e vinha depois por 5 anos. Mas, como há sempre umas exceções, houve pessoas que tiveram várias vezes renovado esse documento por 5 anos, houve outras pessoas que tiveram diretamente por 10 anos. O meu caso foi que ele veio diretamente por 10 anos. Esse documento deixou de ser obrigatório, deixou de existir. Salvo erro, esse documento deixou de ser obrigatório a partir de, não tenho bem a certeza, mas se me lembro, porque eu não fui pesquisar, se me lembro, de janeiro de 1998. A partir desse momento, quem tinha o título de séjour podia renová-lo, quem não tinha não precisava de o fazer, o que veio aliviar um stress, uma ansiedade, um desejo de obter algo que para muitos nunca chegou a ser acessível, porque trabalhavam o ano todo, mas não tinham esse famoso contrato, o que não mudava nada. Eles viviam, pagavam os impostos, faziam, mas há aquela diferença entre porquê que aquele português tem e porquê que eu não consigo ter. E então vinha fazer aí uma injustiça. Então acho que foi muito bom ter desistido. Como fui recebida pelos franceses e o que penso do país? Como é que eu fui recebida? Então, em geral, fui bem recebida. Eu nunca tive ou nunca senti aquele sentimento de rejeição. Sempre fui bem recebida em todos os lados, com muita educação, com muito respeito. Nunca tive o sentimento de que me olhassem de alto, mas também acho que vai da pessoa. Acho que a pessoa se mostra que se está a integrar no país, acho que ajuda a que os outros vejam
não é? Os franceses, neste caso, vejam que fazemos tudo para nos integrar e que aí eles nos abram mais as portas, quer dizer que nos recebam muito melhor, porque é muito bom. O que é que eu penso do país? O país, naquela época que eu vim, vim para quê? Para ganhar dinheiro, vim para trabalhar. Naquela época dava para trabalhar muitas horas por dia, o que fazia com que o ordenado fosse muito maior e o que fazia com que pudéssemos juntar muito mais dinheiro. O nosso estado, a nossa maneira de viver também era muito diferente, porque vivíamos isolados em quintas, tínhamos casas do patrão, por isso não pagávamos renda, não pagávamos luz, não pagávamos água, não pagávamos gás, o que facilitava muito nas despesas. Telefone não existia, ninguém tinha telefone, embora se utilizasse aquelas cartas telefónicas das cabines para a gente telefonar à família para Portugal, mas fazia com que a gente ganhasse muito dinheiro. Hoje em dia é diferente, é muito diferente, porque a partir do momento onde a gente decide instalar-se no país com casa, faturas e etc., automaticamente as despesas são muito maiores, sem falar que há uma lei que não deixa, nem ninguém faz, horas a mais do que as estabelecidas pelo, sei lá, por quem as estabeleceu, não é? Porque saiu a lei de fazer as 35 horas, o que é suficiente para um corpo físico, não é? Para uma pessoa é suficiente, a nível de cansaço emocional ou físico. A nível de dinheiro, nunca é demais. Como foi morar aqui sem a família? Como é que foi morar aqui com a família? Opa, um sentimento de solidão, um sentimento de tristeza, mesmo se a família estava aqui, um sentimento muito de um grande vazio. Foi esse o sentimento. Vazio e solidão. O que sente mais falta de Portugal, aqui? Opa, muita coisa. Muita coisa. Assim, para já, sinto falta de coisas que eu nunca mais vou ter. Como, por exemplo, os meus avós. Quando eu vim para cá, eu tinha os meus avós e eu nunca mais vou ter isso. O que é que eu sinto mais falta? Por exemplo, aos fins de semana, ir à casa dos meus sogros ou à casa dos meus pais a almoçar. Sinto muita falta disso. Sinto falta também das festas em Portugal. Sinto falta de entrar num café e que toda a gente diz bom dia. Sinto falta. Acho que é um sentimento que ficará para toda a vida, porque acho que quando a gente vive algo, fica sempre, né? E então sinto falta das festas populares em Portugal que fazem na rua, dançar. Sinto muita falta de dançar. É uma das coisas que eu mais gosto. A música portuguesa, ouvir música portuguesa, mas não é dizer assim, pôr o rádio para ouvir música portuguesa, pôr uma cassete, já nem há cassetes, não é? Pôr um CD para música portuguesa, não é a mesma coisa. Tenho saudade. Não fazer um concerto português, não conhecer os meus, sei lá, assim, sinto falta dessas coisas, muita falta disso. Alguma coisa aqui em França, uma cidade, algo que mais gostes aqui no país? Então, gosto de duas cidades. Claro que eu não conheço o país todo, e muito longe disso, né? Mas há duas cidades que eu amo. Vai lá saber porquê, não sei, mas amo aquelas duas cidades. Amo. Nunca vivi nessas duas cidades, mas amo de paixão e não sei explicar porquê. As duas, já fui várias vezes a essas duas cidades.
mas uma é muito mais longe de casa do que a outra, então quando vou tenho que lá dormir. Eu sei que deve haver pessoas que já sabem uma das cidades que eu amo. Se souberem antes de eu dizer, escrevam nos comentários, que eu gostava de saber se vocês descobriram qual era a cidade antes de eu dizer. Depois a batota! Então, uma cidade é Paris. Ai, meu Deus, como eu amo Paris! Gosto muito, 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 muito de Paris. Já fui lá muitas vezes. Mas acho que cada vez que eu lá vou, vejo sempre algo de um ângulo diferente, o que me faz ficar apaixonada por essa cidade. E outra cidade que eu já conhecia antes de Paris e que sou completamente apaixonada por essa cidade é Avignon. Não sei porquê. Amo muito Avignon. Não me perguntem porquê, mas eu amo Avignon. Adoro, 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 adoro. Depois tem outra cidade que eu também gosto muito, que é Marselha. Gosto muito de Marselha. Tem Toulouse, tem Montpellier, tem Nimes, tem Bordeaux, tem Périgueux. Opa, tem muitas cidades. E cada qual com sua beleza. Mas para mim é Paris, Avignon e Marselha. Não sei porquê, mas amo, 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 amo. Não se explica. Uma palavra que define o país, a França. Eu diria... Numa palavra eu não sei dizer. Mas eu vou tentar. Saúde. Acho que a palavra saúde define completamente o país. É muito bom a nível de ter rendezvous, a nível tratamento, acesso para ter medicação, acesso para ir aos hospitais, acesso, enfim, saúde, eu diria. Uma sugestão ou um conselho que você daria a quem quer vir para a França? Opa, aprenda a falar! Se há uma das coisas que eu digo a alguém que quer vir para a França ou que quer ir para outro país, aprenda a língua. Você, se aprender a língua, vai ajudá-lo muito. O resto vem depois. Diga a primeira situação complicada que viveu aqui. Opa, é assim, a primeira foi muito complicada. Acho que muitos no meu lugar tinham abandonado desde a primeira vez. E eu estou aqui, vai fazer quase 30 anos. Está mais perto dos 30, né? Primeira situação, o patrão não nos pagou. Trabalhamos vários meses e ao fim desses meses todos o patrão não nos pagou. Simplesmente. Mas eu estou aqui, firme e forte. Como é viver com saudade? Ai, que pergunta tão difícil! Eu digo-vos uma coisa, eu tirei esta tag, que é Morando Fora, de um canal que se chama MAI, M-A-I, Bela, com 2 L's, Porto. MAI Bela Porto. As perguntas eu adaptei-as a mim, mas foi aí que eu vi esta tag. Foi no MAI Bela Porto. Não conheço mais do que isso, esta menina, mas depois eu adaptei a tag a mim, mas são bem difíceis. Como é viver com a saudade? Eu acho que é viver triste todos os dias da vida. Há uma parte, um pontinho, não quero dizer que é a maior parte, mas está ali um pontinho negro. Por exemplo, você está toda bonita e tem ali uma manchinha preta. E essa manchinha preta faz com que não fique assim tão bonita, está a ver? E aquilo é ali, a saudade está ali aquela presença para sempre. E tem momentos onde essa mancha aumenta, tem outros momentos que ela diminui, quase desaparece, mas está ali. Aquela tristeza permanente, é um sentimento de falta, um sentimento de
Aqui em francês diz un sentiment de manque, e no manque quelque chose, falta-nos algo. A gente estamos completos, estamos o nosso trabalho, estamos saúde, graças a Deus, estamos os nossos filhos em saúde, estamos a nossa família está com saúde, trabalho, casa. A vida é como... Mas falta ali aquilo. Falta. Tá? Aquele sentimento de falta. E aquela manchazinha que está ali, permanente. É assim que eu defino a saudade. Todos os anos vai de férias a Portugal. Então... sim, em primeiro ia todos os anos no Natal. Durante muitos anos eu só podia ir a Portugal no Natal, porque eu trabalhava na agricultura e no verão é quando havia mais trabalho, porque é quando havia as frutas, então era impossível ir no verão. Depois tive um período da minha vida que não fui a Portugal, ou melhor, em 10 anos eu fui a Portugal o equivalente de 2, 3 vezes em 10 anos. E agora sim, voltei a ir a Portugal todos os anos, graças a Deus. Como é chegar a Portugal e ver a família? Essa é a pergunta mais fácil do mundo. Acreditem, essa é a pergunta mais fácil desta tag. Que é assim, é um sentimento, até já se vê aqui no meu sorriso, é um sentimento de reviver, de renascer. Algo em nós, em mim, renasce, revive. Algo que está apagado se acende. Tipo, a gente não precisa, eu não preciso de chegar a Portugal para que essa chama se acenda, para que eu reviva de novo. Basta ver aquela placa portuguesa que diz Portugal. Ai, meu Deus! Que alegria tão grande! E depois, quando a gente passa a fronteira, a gente abre o vidro e... Ai, que cheirinho é Portugal! E acreditem que Portugal cheira muito, muito bem. É assim, não sei se cheira em todos os lados, mas que aquele sentimento lá está, a saudade vem aqui, trabalha muito com esta pergunta. É um sentimento muito, muito bom. Mas acreditem que há algumas fronteiras por onde a gente passa, que a gente entra logo no meio dos montes e é só eucaliptos. E então tem um cheiro diferente, sim. Tipo, você está a sair, por exemplo, da Espanha, de uma cidade, entre aspas, né? E está a entrar num lugar onde só há eucaliptos. Então o cheiro é diferente, sim. Mas já entrei por outras fronteiras que não têm os eucaliptos e acreditem, cheira a Portugal. E depois como é chegar ao pé da família? Ai meu Deus! Ai meu Deus, a gente salta, a gente ri, a gente abraça-se, a gente beija. Não há coisa melhor, não há coisa melhor. A gente esquece todo mal entendido que existiu, se já existiu alguma coisa. A gente esquece sofrimentos. Se calhar há 5 minutos havia um sofrimento, seja ele de que maneira fosse, naquele instante tudo desaparece. Tudo é paz, tudo é saúde, tudo é alegria, tudo é amor, tudo é renascença, tudo é amor. É amor. O que usa nesse país que deveria haver em Portugal? Para mim, 2 coisas. Mas uma, eu não sei se também como se passa em Portugal. Uma sei, mais ou menos, e uma não sei. Então eu vou dizer as 2 na mesma e depois vocês aí, se quiserem interagir sobre tudo o que eu disse, interajam. Ficaria feliz também de saber. Então, uma é sem dúvida nenhuma a questão de saúde. Aí volto eu à saúde. A questão de saúde em Portugal deveriam estar ao mesmo nível da França. Ao mesmo nível da França e de outro país qualquer. Mas que Portugal deveria meter mais à frente ou mudar o modo de fazer com a saúde. É assim, não sei os recursos que eles têm, não sei porquê que é diferente, não sei exatamente como é que se passa, não sei nada disso. Mas sei certas coisas
que é diferente. Por exemplo, eu agora também já tenho conhecimento que já não vão mais às 5 da manhã para guardar a vez para uma consulta. Antigamente íamos, no tempo em que eu lá vivia, a gente ia de manhã às 5, 6 da manhã para marcar consulta, ficávamos logo lá e depois só vinhamos, se calhar, ao meio-dia, à 1 da tarde, quando vinhamos do médico. Hoje em dia já não é assim, a minha mãe conta-me que já não é assim. Já vão com hora marcada e mais coisa, menos coisa, a hora é respeitada, o que é uma grande evolução, sobretudo nas aldeias, que eu venho de uma aldeia, não sei como é que se passa na cidade, nem como é que se passava antigamente na cidade. Eu falo do que sei e do que vivi. Quem tiver outros conhecimentos, eu agradecia e ficava feliz em saber. Mas sem dúvida nenhuma que mesmo assim há uma diferença. Outra coisa é a CAF, o que diz respeito a bónus. E mais propriamente, porque quando a gente diz CAF é abono e ajuda de casa. Então quando eu falo nisso, eu também falo para abono. Porque eu sei que em Portugal há abonos. Ou muito ou pouco, não interessa. Há. Depois em Portugal têm também ajuda de casa. Eu sei que existe quem recebe ajuda de casa para quem está a pagar a renda. Sobre certas condições. Mas o que eu quero dizer é que aqui em França toda a gente, desde jovens, adultos, até pessoas reformadas, toda a gente tem direito à ajuda de casa, quem estiver a pagar renda. E mesmo tem direito à ajuda de casa para quem for proprietário da casa, para quem tenha feito um crédito e esteja a pagar o crédito da casa, também tem direito à ajuda de casa. Simplesmente essa ajuda de casa, o ter mais ou menos direito ou não ter direito, isso já é outra situação, que é baseado no que cada qual ganha, o que é normal. Pronto. Eu acho isso normal, pois há quem possa achar diferente, respeito. Eu acho normal. Mas, por exemplo, em Portugal sei que não é assim. Então acho que isso que era 2 pontos importantes para Portugal. Outra coisa que eu não sou absolutamente de acordo, mas é que não sou mesmo de acordo, é, por exemplo, o Lidl, que eu já disse isso várias vezes e digo, o Lidl tem produtos, o Lidl está em Portugal, o Lidl está aqui, os ordenados não são os mesmos daqui e de lá, porque o ordenado mínimo não é o mesmo, e tem produtos que são os mesmos, que em Portugal são mais caros alguns cêntimos. Eu acho isso inadmissível. Outra coisa a respeito de preços também é a nível vestuário, por exemplo. Não vou mais longe. A nível vestuário. Eu vou a uma loja de roupa, uma camisola é 20, 30 euros. Eu sou simpática, mas é 20, 30 euros. Eu vou aqui às lojas, é 20, 30 euros. Opá, como é que pode ser? Como é que pode ser? Os de lá, de Portugal, devem meter muito ao bolso, só pode ser. Não é? Porque se as despesas são muitas aqui em França, se os ordenados são muito maiores, como é que eles lá vendem ao mesmo preço que os ordenados mais pequenos? Há um problema. Mas eu, com a minha ignorância, só falo do que vejo, que é os preços. O que está por trás, cada qual sabe por si, não é? Então são estes pontos que eu diria que é os preços, o valor de compra das coisas, a alimentação, a nível daqui, sobretudo quando são as mesmas marcas, sem dúvida nenhuma. Diga o melhor momento neste país. É assim, tive muitos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o nascimento dos meus 2 filhos. Esse é o melhor momento, os 2 melhores momentos da minha vida, sem dúvida nenhuma, foram o nascimento dos meus 2 filhos. Depois haverá muitos mais. Mostre algumas fotos de onde mora. Então este vídeo de tags chegou ao fim. Vou deixar-vos com algumas fotos de onde eu moro. Espero que gostem, que passem um bom momento. Espero que tenham gostado aqui da tag. E até ao próximo vídeo. Se gostaram, deixe o seu like,
comentem. O Instagram, o Facebook estão na lista de inscrições. O link é só clicar lá e bora lá ser feliz. E bora lá ser feliz? Bora! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.